Olá, começa agora o nosso programa Dicas e Encontros a serviço da qualidade de vida. Mande seu alô, mande seu recado através do nosso e-mail tvcjaú@hotmail.com e ajude a gente a fazer esse programa, dando sugestões, dicas do que você quer escutar, do que você quer ouvir aqui nesse programa. Curta nossa página também lá do Facebook, Dicas e Encontros. E lá você vai encontrar na íntegra todas as dicas que eu falo aqui no programa e dicas que eu vou buscar todos os dias, todas as semanas, para levar para você, telespectador, uma qualidade de vida melhor. E curta a nossa página também da TVC, TVC Jaú. E acesse o nosso site, assista toda a nossa programação, www.tvcjaú.com.br. E eu quero hoje, agradecer a presença do Dr. Alexandre Azoubel, que está aqui com a gente, que vai falar sobre câncer ginecológico. Mas em primeiro momento eu queria que você desse um alô para o pessoal de casa. Boa noite, Renata. Eu queria agradecer a você o carinho especial de me convidar ao programa Dicas e Encontros e a todo o pessoal que estiver nos assistindo, porque é sempre bom a gente ter a oportunidade de compartilhar a informação. Então, obrigado pela oportunidade, eu me sinto muito lisonjeado com isso. Obrigado, senhor, por ter vindo. E o senhor é especializado em ginecologia, obstetrícia e em cirurgia oncológica, é isso? A nossa formação básica é ginecologia obstetrícia, e aí você depois faz uma opção por uma outra especialidade. No meu caso, foi a parte de cirurgia oncológica, que é a cirurgia para câncer, né? Que é a área que eu mais atuo hoje em dia. Ok. E quais os tipos de câncer ginecológicos que existem? Renata, quando a gente fala em tipos de câncer ginecológico, a gente normalmente foca mais aqueles que são mais comuns, né? Por exemplo, dificilmente alguém ouviu falar que alguém teve um câncer na trompa, né? Ou que alguém teve um câncer de vagina. Sim. Porque são cânceres, existem, mas são extremamente raros, extremamente raros. Normalmente, quando a gente fala em câncer ginecológico, a gente fala primeiro da vulva, e não confunda vulva com vagina, né? Tá. Vulva é aquela parte externa que você olha, que você vê. A vagina é o canal, é interno. Então, é muito comum, principalmente, para quem estiver nos assistindo, não esquecer isso, em pessoas de mais idade. Sim. Tá? E eu preciso fazer um lembrete aqui, que tudo que eu falar aqui não é absoluto. Então, assim, eu acabei de falar que é o câncer de vulva, por exemplo, nós vamos detalhar depois. Pode dar em pessoas de mais idades. É mais comum, em pessoas de mais idade. E uma pessoa jovem não pode ter? Pode. É muito raro, mas pode. Então, não existe sempre, não existe nunca. Pode ter? Pode. Mas o mais comum é pessoas de mais idade. E eu chamo atenção para isso, porque são pessoas que têm um pudor, uma vergonha, não tem o hábito de ir ao médico, né? E com isso, às vezes, a gente perde a chance de pegar a doença no começo. Entendi. Nós vamos dar uma pincelada em colo de útero também, que é uma doença que, isso precisa ficar bem claro, é uma doença que dá para ser 100% curável, desde que nós tenhamos a chance de fazer esse diagnóstico. O endométrio, que é o próprio corpo do útero, né? Quando a doença acontece dentro do corpo do útero. E o que mais nos assusta é o câncer de ovário, que a gente diz que é um câncer muito silencioso. E quando ele se manifesta, na enorme maioria das vezes, lembra que eu falei, não é sempre, não é nunca, mas a enorme maioria das vezes, já está em fase avançada, justamente porque ele não dá nenhum tipo de indício que a coisa está acontecendo. E especificamente, sobre o câncer do ovário, como que é diagnosticado, então? Se é difícil esse diagnóstico? Então, assim, o que a gente preconiza, não só para isso, mas para tudo, é os exames de rotina, né? Então, assim, o que eu poderia fazer para tentar ter o melhor em termos de saúde possível? É fazer seus exames de rotina. Eu tenho uma frase que já está ficando famosa, não tanto quanto eu, mas a frase está ficando, que diz o seguinte: câncer, no início, não dói. Tá? Porque as pessoas têm aquela vinculação de que câncer é igual a dor. Então, é muito comum nos procurar pessoas falando, eu acho que eu estou com câncer porque eu estou com dor. Câncer, normalmente, no início, ele não dói. Então, qual seria a ideia melhor? Uma vez por ano, procurar o seu médico de confiança, passar em avaliação com ele, o médico,
e com isso nós podemos tentar fazer diagnóstico de doenças ditas silenciosas. Essa seria a melhor dica. E, assim, como que aparece o câncer? Tem alguma causa específica? Foi descoberto isso? Tem. Na realidade, são vários fatores, né? Então, assim, o primeiro é o fator individual, o fator pessoal, né? Existem observadores nos nossos cromossomos que ficam vendo tudo que está acontecendo e qualquer alteração, mas eu estou falando a nível de célula, né? Qualquer alteração na divisão celular, qualquer alteração em termos de ela não seguir a sequência que ela deveria seguir naturalmente, esse cromossomo chamado P53, ele vai lá e induz aquela célula anormal a morrer. Tá? Então, é a forma que o organismo tem de se proteger desse tipo de situação. É claro que aí você tem que levar em consideração alguns fatores. Por exemplo, você pode ter o organismo funcionando perfeitamente, mas se você vai se autoagredindo constantemente, e o exemplo típico é o cigarro, né? Se você vai se autoagredindo constantemente, chega uma hora que o seu próprio sistema de defesa não dá conta de segurar o problema. Então, a grosso modo, é mais ou menos assim que a coisa começa. Existem situações, e se a gente for falar de colo de útero, por exemplo, eu vou te dizer que existe um fator que ajuda com que isso comece a acontecer, que no caso é a infecção por vírus. Existe um vírus que ele ajuda a iniciar esse processo. Mas isso a pessoa já tem que ter uma propensão ou não? Esse vírus já agride e vem a desenvolver essa doença? Não, ela precisa ter alguns fatores associados, ele ajuda, ele contribui muito para isso, mas a pessoa precisa ter outros fatores associados para que possa realmente a doença desenvolver. Mas independente disso, quando você fala de colo de útero especificamente, nós sabemos que se a pessoa se cuida, né, se ela faz seus exames de rotina, mesmo nesta situação, é possível a gente reverter e tornar essa pessoa uma pessoa sadia. Que vírus que é esse, doutor? É o papiloma vírus humanos, a abreviação que todo mundo é o HPV, né? E que existe hoje em dia uma opção interessantíssima, que é a opção da vacina, né? É uma vacina para aquelas pessoas que não foram expostas ao vírus ainda. Ela deve ser usada, existe alguns critérios para que a gente possa orientar. E a vacina está tendo um resultado tão significante, tão interessante, que o leque de opções, o leque de abrangência das indicações tem aumentado bastante. E com isso a gente espera que, pelo menos neste sentido, um dia a gente possa imunizar as pessoas para esse tipo de doença. E quem, assim, para quem é indicada essa vacina? Então, como que é feita essa indicação? Hoje o governo está cobrindo, vamos... A vacina, ela tocar um pouco isso aí, né? A vacina, ela tem indicações aqui no Brasil e tem indicações fora do país, né? Aqui no Brasil existe uma restrição em torno de 9 a 11 ou de 9 a 15 anos, normalmente para crianças, meninas, né? Meninas, eles não estão vacinando homens, vacinam apenas meninas e que teoricamente nunca tiveram atividade sexual. O Ministério da Saúde vai liberar a partir de 2014 para crianças de 9 a 11 anos, meninas, na rede pública. Nós gostaríamos que isso fosse uma abrangência maior. Abrangência maior significa idade, um leque maior de idade e homens também. Eu acredito que isso vai ser uma realidade um dia. Talvez não tão cedo, mas eu acredito que assim como aconteceu com a vacina da hepatite B, que no começo era muito cara, era muito difícil, pouca gente tinha acesso, era muito restrita, e hoje é dado em berçário, né? Hoje a criança nasceu, ela é vacinada. E essa vacina sempre é para quem não teve ainda relação sexual? Ou não? Então, teoricamente sim. O princípio seria esse, né? Se você nunca teve contato com o vírus, se você nunca teve o problema, você se protege. Quando você tiver, você estaria imunizado, imune, né? Por exemplo. Mas os trabalhos mostram que a gente pode estender um pouco mais isso. Por quê? Porque existem muitos subtipos de vírus, não é um só, são vários. E com isso, aquela pessoa que teve um contato com o vírus pode ter tido com um.
E dependendo da vacina, a vacina cobre os outros. Outros, Bem interessante. Então assim, é o que eu falei no começo, eu gostaria que as indicações fossem ampliadas. Sim. Existem países como Austrália e Reino Unido, onde eles estão vacinando, assim, indiscriminadamente, homem, mulher, criança, e com isso, eles esperam que o índice de câncer de colo de útero, com maior frequência, claro, diminua, porque ele também abrange outras lesões. O grande problema, Renata, é que isto é um investimento grande, é um investimento a longo prazo. Alto. E que você não vai ver resposta já. Sim. Para você ter uma ideia, as expectativas de redução de câncer em uma população toda a população foi vacinada, você só vai ver redução significativa em torno de 20 anos. Hoje, quantas mulheres morrem de câncer ginecológico? Infelizmente, e nós como profissionais da saúde temos que olhar isso com muito cuidado, o número nosso ainda é muito grande, né? Nós temos números, eu diria, quase que vergonhosos, principalmente naquelas doenças em que nós podemos tratar. Existe um autor alemão, e ele, na primeira página do livro dele, ele fala o seguinte, ele fala que são duas colocações. A primeira, cada consultório médico tinha que ser um centro de prevenção. Sim. Né? E a outra frase muito famosa desse autor alemão chamado Schrimpebel é que cada vez que nós diagnosticarmos uma paciente com câncer avançado de colo de útero, nós precisamos fazer uma reflexão porque todo o sistema está errado. Está errado por quê? Está errado porque é uma doença prevenível, Sim. é uma doença tratável e que não precisaria chegar. Então, em algum ponto, houve uma falha. E é neste ponto que tem que ser focada a atenção para que isso não aconteça mais. E no Brasil, hoje em dia, nós temos índices muito altos, ainda, de câncer de colo de útero, que é uma doença 100% tratável. Isso será que as pessoas não deixam mesmo de procurar? Por exemplo, por que a gente está fazendo esse programa? O interesse é levar essa informação para o pessoal lá de casa, para que eles se previnam, para que eles se cuidem. Eu creio que falta um pouco essa informação, não falta? Não por os médicos, eles estão ali para poder prevenir realmente. Só que às vezes a pessoa não tem essa informação e ela não vai atrás, ela não procura. E quando vai, já está num estágio avançado. Será que não é isso? É um pouco de cada coisa, né? Existe sim a questão da informação. Nós temos que ver essa situação de uma maneira bastante interessante, porque a gente não pode focar em uma única causa, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos lembrar, primeiro, existe a vergonha, né? Culturalmente, existe a vergonha. Sim. A segunda coisa é a informação, né? Quer dizer, existe um déficit de informação? Não tem dúvida nenhuma. A terceira coisa é aquela frase que eu te falei. No começo, o câncer não dói. Então, a pessoa, ela não vai. Por que vai acontecer com ela? Sim. Né? Quer dizer, na realidade, pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Sim. Né? E a gente só acredita depois que acontece. É verdade. Então, é por isso que existem campanhas e campanhas, e eu tenho que citar Jaú, porque Jaú faz um trabalho muito bonito com prevenção de câncer ginecológico, mas assim, é uma ilha. No Brasil, Sim. é uma ilha. São pouquíssimos os lugares em que se investe, em que se dedica a fazer esse tipo de trabalho. Entendi. Então, o ideal seria o quê? Todo mundo junto. Então, nós então médicos, a nível de informação, nós hoje médicos já de está informação, ganhando. você população, e procurar, né? E mais, é um exame muito simples, muito barato. A filosofia do Papa Nicolau, que foi quem desenvolveu esse exame, foi justamente essa. É descobrir um método que pudesse rastrear populações e dentre essas pessoas que foram rastreadas, que foram examinadas, essas pessoas, elas seriam, aquelas que tivessem alguma alteração, seriam melhor avaliadas e com isso evitar. Eu vou te interromper, que nós vamos para um intervalo, e aí a gente volta falando sobre os sintomas e falando sobre o exame, pode ser? Claro. Então tá. Pessoal, agora de um momento vamos para os intervalos e voltamos já.
A Oligoflora é a única rede de franquias de estética funcional do Brasil. Com a oligotecnologia associada a técnicas exclusivas de massagens e equipamentos modernos, é possível perder até 8,70 kg, diminuindo a ansiedade, TPM, melhorando a qualidade do sono e tratando diversos sintomas que roubam a qualidade de vida sem nenhum procedimento invasivo. Conta também com tratamentos faciais e uma linha exclusiva de produtos. Agende sua avaliação gratuita e saiba como ficar mais bonita e mais saudável. Na Ótica Jardim, o cliente sempre ganha presente. A Ótica Jardim sempre desenvolve promoções para satisfazer você. Óculos de sol e de grau, lentes e armações, laboratório próprio de alta tecnologia e cobre qualquer oferta. Visite Ótica Jardim. Ótica Jardim na Major, pertinho do Jardim de Baixo. Satisfação em atender melhor. Telefones 3621-8433 e 3416-2161. Jaú. Voltamos agora com o nosso programa Dicas e Encontros a serviço da qualidade de vida. Não esqueça de curtir nossa fanpage Dicas e Encontros e a página também da TVC Jaú. Além de acessar nosso site www.tvcjaú.com.br e o nosso e-mail tvcjaú@hotmail.com. Mande seu alô, sua sugestão, seu recado e fale o que você quer ouvir, para que na próxima semana a gente possa estar fazendo esse programa aqui e trazer as dicas que você, telespectador, quer ouvir. E a gente vai voltar aqui, né, com o Dr. Alexandre, e daqui a pouco eu vou trazer para você os benefícios do Guaraná também, vou trazer algumas dicas aí interessantes. Muito bom. Muito bom o Guaraná. E aí falando sobre como que é feito o diagnóstico, né, do câncer ginecológico. Então, como o senhor estava falando, ele é de uma forma muito simples, é através do Papa Nicolau, né?